brasileiro hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, consome em média 7,8 litros de agroquímico por ano. Isso independe da sua classe socioeconômica. Esse é um dado de 2016. Então, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão se isolando em que estejam em manadas. Quanto mais o tempo passa, quanto mais isolado fica, mais distante fica do que é natural, da sua própria natureza. A gente fala inclusive na ressignificação do alimento, o reconectar com o alimento. O que pode te oferecer cada alimento? Porque às vezes você está um pouco indisposto, por exemplo, e você já entende que uma determinada erva, uma determinada combinação do alimento pode melhorar o teu ânimo. Em 1970, um professor australiano chamado Bill Mollison, na época já aposentado, começa a entender que a agricultura que se tinha naquela época já era uma agricultura de degradação, né? Que a Austrália, por ter um espaço de cultivo muito pequeno, já vinha sofrendo com o que hoje o planeta inteiro está sofrendo, né? A questão da poluição dos rios, a perda da vitalidade do próprio solo. Então Bill Mollison começa a fazer a pesquisa na agricultura ancestral, ou seja, que modo de agricultura os povos ancestrais tinham que não degradava a natureza. Porque se você avaliar o modo de agricultura de hoje, é muito novo, né? Você está falando de um pós-guerra, então vamos pensar aí em 50, 60 anos. Então mais ou menos isso. Então, em menos de 100 anos, nós conseguimos, com esse novo modelo de agricultura, degradar rios, solo, pessoas. As pessoas vêm e falam, mas tá caro. Ela fala, pô, só sou eu e mais uma, sabe? A gente planta, a gente colhe, a gente vem pra feira pra fazer tudo, assim, não tem como botar um precinho. Na verdade, do supermercado que é muito barato. Lógico, uma dúzia de laranja é um preço aqui, na feira é outro. E a crise está aí, está todo mundo procurando mais barato para ter uma ideia de alimentação. Só que o mais barato na feira sai mais caro na farmácia. Para você ter ideia, uma caixa de berinjela na fonte, eu digo lá na roça, sai em torno de R$5. Uma caixa com 10, 15, 20 quilos. Mas esse mesmo agricultor, quando ele desce de Petrópolis, de Itaipava, de onde for, para cá, se ele vender a R$5, ele não sobrevive. E assim, tipo, eles não tem que ter tanto manejo com o alimento para que a praga não venha, porque o orgânico ele é muito mais vulnerável, então o trabalho é muito maior. E fora a exploração, né? Porque no convencional, assim, é explorado, né? Tem muita gente, a gente sabe que tem muita gente no Nordeste, assim, com problemas de criança com uma formação, que assim, uso. Muitas pessoas no interior não usam nem equipamento, entendeu? Pra manipular esse tipo de veneno e tal. Então, assim, quando você começa a pesquisar a fundo, você vê que, assim, é um problema muito maior do que a gente imagina. A grande questão é a inserção de insumos químicos que eram utilizados lá na Segunda Guerra Mundial, como agente laranja, por exemplo, ou seja, desfoliantes que eram jogados nas matas, né, para deixar o campo mais limpo, mais livre, né? Mais livre, para que pudessem haver combates e tal. Tudo isso continuou sendo utilizado, agora com o nome de herbicida, com a proposta de produzir alimento, ou seja, aquilo que inicialmente foi produzido para ser danoso, ganhou um novo rótulo, e tendo um novo rótulo, passou então a ser utilizado nessa agricultura que se tem. Até mesmo o termo orgânico que você tem hoje no mercado é rótulo, né? Há um conflito até de entendimento daquilo que é orgânico e daquilo que é agroecológico. O agroecológico, ele cuida do meio ambiente em especial, ele produz primeiramente para ele. E depois o excedente dele, ele vende para os outros, né? Ele não é só produzir em larga escala, ele produz para ele primeiro. A grande sacada é que Bill Mollison ele começa a formar o que hoje nós temos como permacultura, que deriva de permanent agriculture, ou seja, agricultura permanente. Era o que se tinha antes. Então Bill Mollison começa a entender os pilares dessa permacultura,
que é cuidar da terra, entender a terra, solo, como ente também produtor de alimento, né? Não sendo o homem o centro dessa produção de alimento, mas o homem também participando como a planta, como o solo, como polinizador, como dispersor, e daí por diante. A agroecologia nos aponta um caminho que é possível. É possível também escolher, assim como você tentou escolher o seu advogado, assim como tentou escolher o teu médico e daí por diante, por que não escolher a pessoa que produz o teu alimento? No Brasil, por exemplo, a gente hoje começa a falar de PANC, né, que é de planta alimentícia não convencional. Quer dizer, é aquilo que é alimento, mas não está circulando nos mercados, né? Ou seja, por outro lado, nós temos uma série de alimentos que não pertencem de modo natural, né? De modo nativo, não pertence à nossa flora e a gente consome em larga escala. Por exemplo, o alface. Eu gosto de alface, tudo bem, mas o alface não é nosso. Na verdade, elas eram convencionais. Não são convencionais hoje, por questões que a gente sabe bem. A indústria, você chega no medicamento fácil, você chega no suplemento mais fácil. Então a divulgação é para o alimento de verdade chegar na mesa. Qualquer um pode ter na sua casa, a hora pronobis, qualquer um pode ter em casa. O orgânico ele é um investimento a longo prazo, por quê? Você vai evitar doenças, né? Porque com o convencional ele tem tanto agroquímico que você acaba causando câncer. E mais pra frente, assim, tem mau desenvolvimento, má formação, autismo. As pessoas estão tão acostumadas a ir no mercado, às vezes uma banca de alface não é vendida, porque tem um Carrefour, tem um Guanabara, que é um hortifruti que vai oferecer. E o produtor que foi lá, tirou fresquinho, arrancou do pé, botou na banca, e às vezes ele não tem valor. É muita coisa por trás, não é só venda de orgânico, entendeu? É uma mudança de vida, de conceito. Assim, é uma coisa antissistema, entendeu? Porque você está incentivando quem está lá no campo, quem está batalhando, realmente. Não é aquela máquina exploratória, entendeu? Do agronegócio, que o funcionário vai lá, eles plantam quilômetros da mesma espécie, e os funcionários são explorados, não têm os direitos reservados. Então, assim, ó, é além do que um alimento daqui. Então, é mais um momento de pensar em ressignificar o alimento. Qual que é a função desse alimento? Qual que é o meu papel enquanto consumidor? Então, a ideia é plantar alimento nas praças, nas casas, nos telhados, nos corredores. E a grande questão é essa. E aí, vamos plantar?